Domplex. Palácio Nacional de Queluz. O Palácio de Queluz foi expressamente concebido por Dom Pedro de Bragança para os dias de recreio e festa que projetava viver aqui com a sua sobrinha e futura mulher, Dona Maria, a princesa herdeira. Na verdade, durante mais de 20 anos, estas paredes testemunharam o brilho das diversões de Dona Maria I e Dom Pedro III. Mas, feitas bem as contas, para as 3 gerações da família real ligadas ao Palácio de Queluz, hão de ter sido mais os dias de angústia que os dias felizes que passaram aqui. Para muitos turistas brasileiros, este é o Palácio do Imperador do Brasil, porque Dom Pedro aqui nasceu e aqui morreu. Mas, na verdade, se as coisas não se tivessem passado como passaram, este palácio seria, por direito, de Dom Miguel. Eis uma história muito mais complexa e interessante do que parece à primeira vista. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Paula, estamos na sala do Corpo de Guarda do Palácio de Queluz. O infante Dom Pedro e a sua mulher, ainda a princesa Dona Maria. E se bem estudei a lição, Inês Ferro, se fôssemos convidadas deste casal real, era ali que nos deveríamos dirigir? Exatamente, entrando pela fachada de cerimónias e dirigíamos à Sala dos Sereninhos ou Sala das Serenatas. Somos visitas de Dom Pedro e Dona Maria. Dona Maria, princesa herdeira da coroa portuguesa, Dom Pedro, infante. Se chegássemos aqui para uma festa deste casal, que se casaram muito antes de terem ascendido ao trono, Encontraríamos o rei, Dom José, a rainha Mariana Vitória e, em frente, os príncipes do Brasil. o casal que acabámos de conhecer ali. Nós chegávamos, éramos anunciados, provavelmente pertencíamos à alta nobreza ou ao corpo diplomático e íamos ao beijamão real, obrigatório, sobretudo em determinados dias, nos aniversários reais que tinham lugar nos meses de verão, coincidia várias das pessoas reais fazerem anos nos períodos de verão, também no dia de São João, no dia de São Pedro, que eram muito animados e muito festejados aqui, porque eram onomásticos das figuras reais. Temos dezenas de serenatas que sabemos que foram compostas, muitas delas para aqui ou para a ajuda e tocadas nos dois sítios. Repare, Paula, no teto
temos uma representação de um desses serenins, em que as próprias infantas, irmãs de Dona Maria, Da princesa herdeira, as outras infantas, aqui acompanhadas pelo seu mestre de música e compositor David Pérez, tocam e participam, porque elas próprias, na tradição dos Bragança, participavam ativamente, tocando e cantando nestes serenins, na presença do Dom José e do anfitrião Dom Pedro, infante Dom Pedro. Exatamente. Este palácio foi concebido como nós o estamos a ver hoje por Dom Pedro, o tio e marido de Dona Maria. Ainda antes do casamento, já Dom Pedro tinha aqui a tradição de festas, logo no início da década de 1752, por aí fora, 1758, até ao casamento, em 1760, e depois mais intensamente. E as festas prolongavam-se muito pelos jardins. Aliás, esta sala é um bom exemplo disso, não é? Com uma ligação estreita, e nos jardins, então, as iluminações eram fiéricas, com lampiões, com caçuletas de vidros de cores, com cornucópias no canal, cornucópias de archotes dourados, fogos de artifício exuberantes encomendados em Itália, fogo preso, imensas arquiteturas efêmeras, as alamedas todas iluminadas, e depois os vários pavilhões que existiam também, a Barraca Rica, que era um pavilhão com muitíssimo decorado, onde se ceava também. Portanto, um dia típico poderia começar por uma função religiosa na capela, depois continuava com cavalhadas douradas, havia uma pequena praça de touros desde muito cedo, corridas de cavalos, jogos, o jogo do estafermo, enfim, vários exercícios equestres. Quantos hectares? 15 hectares. 15 hectares. E o almoço era feito numa das salas onde era montado o banquete ou na Barraca Rica. Porque, de facto, os espaços eram multifunções, não é? É importante sublinhar isso. Sim, até porque, e neste espaço onde estamos é também um bom exemplo disso, no final das ceias e desses jantares que finalizavam este dia pleno, e antes das serenatas, era montada a mesa do dessert, vem do dessert, sobremesa em francês, era uma mesa de tal maneira rica e exuberantemente decorada, que era montada numa outra sala. Portanto, não só estamos nesse século XVIII do brilho e da ostentação, como Dom Pedro concebe esta casa para recreio, para a doce vida. Sim, em contraste justamente com o Palácio da Ajuda, que era o Palácio das Funções Oficiais, o Palácio de Estado. Aqui não, há uma leveza de viver, é como diz, um palácio lúdico. E tudo isso, os próprios equipamentos, os pequenos pavilhões, o jogo dos cavalinhos, o jogo da pela, o canal de azulejos, onde a família andava em gôndolas, casas chinesas, o jardim botânico também, tudo isso eram pretextos para se vir aquela luz. E disso dá eco, por exemplo, o jornal da época, que era a Gazeta de Lisboa. Nunca esquecer que este palácio pertencia a Dom Pedro, o infante Dom Pedro de Bragança, irmão de Dom José. Não foi uma aquisição posterior ao casamento. Não. Dom Pedro trouxe para o casamento este palácio. Trouxe para o casamento e redimensionou à medida da sua futura esposa, rainha. Paula, aqui estamos numa sala dos aposentos privados do pavilhão, que é a sala das merendas, sendo que esta sala tem esta particularidade. Até à segunda metade do século XVIII não era habitual haver uma sala com uma função específica. Adaptavam-se às necessidades. Neste caso, sabemos que estas rosinhas do teto foram assentes em 1767, o que nos data tanto a sala em si, como também confirmamos isso com estes piqueniques de caça
através dos diferentes objetos. É que a pintura, concretamente, para falarmos de pintura, funciona como documento também, no sentido em que testemunha como é que as pessoas se vestiam e às vezes quando há dúvidas, não é? Uma pintura pode tirar de datação. Muito. Um objeto pode tirar, e foi o caso aqui nesta sala. Dúvidas. Dom Pedro III é uma personagem muito pouco conhecida da história de Portugal, desde logo porque, enfim, lá está, filho segundo de rei, irmão de rei, casou, é verdade, com a futura rainha e nesse sentido foi rei consorte, mas quer dizer, não é uma figura muito conhecida, muito... Não, até porque era alguém que nunca se envolveu na política nem nunca quis fazê-lo. Foi sempre uma figura muito discreta e preferia dedicar-se, por exemplo, a esta edificação deste sonho, deste palácio. Mas era um homem forçosamente muito bem preparado. Dom Pedro III teve uma educação muito esmerada, desde logo porque a sua mãe era a Rainha Mariana da Áustria. E depois sabemos sempre muito interessado naquilo que se passava na corte francesa, falava muito com embaixadores, tinha na sua biblioteca vários tratados de arquitetura, tinha acesso a coleções de gravuras, que era a grande ferramenta de divulgação do que se fazia em termos arquitetónicos e decorações de interiores. Não há uma referência específica, mas há uma recolha de influências e um dos exemplos é o Pórtico dos Cavaleiros, que remete para Marly, para o Palácio de Marly, mandado edificar por Luís XIV, portanto, mais antigo. Ele tinha uma relação muito próxima com a Rainha de Espanha, que era sua irmã, Maria Bárbara de Bragança, mulher de Fernando VI, que morre sem descendência e que lhe deixa praticamente toda a sua herança. E isso ajuda-nos a compreender como é que foi possível gastar tanto dinheiro com tantas encomendas. Os jardins crescem ao mesmo tempo que o palácio, até eventualmente um bocadinho antes. E há encomendas massivas para Londres, do ateliê de John Shear. Temos o maior conjunto de estatuária em chumbo e temos que imaginá-la um bocadinho diferente, pintada de branco para imitar pedra, ou colorida, ou dourada. E a essas juntaram-se também as que vinham de Itália, via Génova, de mármores, que ainda hoje temos também uma riquíssima coleção. Dom Pedro tinha recursos importantes para poder este projeto investir em Queluz, porque era grão prior da Ordem de Malta e da Ordem do Crato, tinha rendas que lhe provinham daí e foi o herdeiro único praticamente da sua irmã, a Rainha de Espanha, Maria Bárbara. As obras arrancam em 1747 e só terminarão nos inícios já do século XIX, mas pelo meio temos aquele que teve muita influência aqui, que é o francês Jean-Baptiste Robillon, que começa por ser um orives, e se olharmos para os lagos que estão semeados pelos bosquetes ou pelo parque, parecem salvas de prata pousadas no meio de rotundas. Nunca saberemos se este era o casamento de sonho da princesa Dona Maria, a herdeira do trono de Portugal. Mas o facto é que ela foi feliz, ou pelo menos eles davam-se lindamente. Isso é um facto e é também relatado por muitos embaixadores nas suas correspondências, independentemente de os acharem melhor ou pior preparados para governar. O Dom Pedro nunca se interessou por isso, a rainha teve que o fazer quando sucedeu ao seu pai, sendo que até lá ela nunca tinha sido chamada, e há quem acuse o Marquês de Pombal que nunca a trouxe para começar a sua instrução em termos de governo. Isso nunca aconteceu porque o Marquês de Pombal
teria este desejo de fazer passar diretamente o governo do Dom José avô para o Dom José neto. Primeiro filho de Dona Maria Primeiro filho e Dom de Dona Pedro. Maria e Dom Pedro. Agora, a Rainha Dona Maria tinha uma preocupação nos seus despachos, muitas vezes acrescentava, e o rei, Dom Pedro, meu muito amado tio, é da mesma opinião. Ela tinha essa necessidade de, enfim, confirmar e corroborar para, de alguma forma, o chamar também e não ter, penso eu, numa figura tão... uma posição tão secundária, exatamente. Nesta mesa temos um serviço que sabemos que foi encomendado para Queluz com as armas de Dom Pedro e que foi para o Brasil... Quando foi o exílio da família real no Brasil, exatamente. E voltou, e ainda temos muitas peças deste serviço. Temos 2 chocolateiras, uma em prata, outra do serviço Dom Pedro. O hábito de chocolate que foi introduzido pela Península Ibérica, a bebida azteca, que é trazida pelos conquistadores espanhóis, passa à França com uma rainha que era uma infanta espanhola. E no século XVIII todas as cortes bebem chocolate e aqui na corte portuguesa era um hábito pela manhã. Bom, ainda não falámos aqui de um aspecto que é central. Dom Pedro era riquíssimo, a Inês já o disse, este palácio prova-o, as suas encomendas provam-no, mas ainda não se disse aqui que Dom Pedro era o senhor da Casa do Infantado. Eu vou, se me dá licença, falar agora brevemente com Anísio Franco para que ele nos explique exatamente o que queria dizer isto, ser-se o senhor da Casa do Infantado. Anísio Franco. Olá. Antes de este palácio de Queluz existir tal como o vemos hoje, a verdade é que aqui existia uma bela casa, a Casa da Quinta de Queluz, como verdade. está aqui representada. É verdade, Paula. Conhecemos, pelo menos desde o século XV, esta quinta pertencia a um judeu, Isaac Abravanel, que cai em desgraça no tempo de Dom João II e a casa é-lhe confiscada. Uma casa rica, naturalmente, é confiscada ao judeu que teve que fugir para a Espanha. Esta... É uma história recorrente. Exatamente. Ele era tão rico que emprestava dinheiro ao rei. Portanto, estamos a ver a importância que ele tinha em termos económicos e, naturalmente, os bens vão ser confiscados, passam para a Casa Real, depois serão comprados pela Dona Beatriz, a mãe de Dom Manuel I, que a vai vender a um homem importantíssimo, João Vaz Corte Real, aquele que descobriu a Terra Nova dos bacalhaus, quando o morgadio dos Corte Real se junta ao dos Moura, o Dom Manuel de Moura passa a chamar-se também Corte Real e nessa altura a Quinta de Queluz, que era parte do morgado dos Corte Real, integra a Casa dos Moura. Este Dom Manuel de Moura é uma figura extraordinária. Ele foi homem de mão do Filipe III de Espanha, II de Portugal, e também na continuidade da importância que tinha tido o pai para Portugal. Ele será embaixador em vários sítios, nomeadamente em Espanha. Ele vai ser, por exemplo, a pessoa que descobre o Borromini, o grande arquiteto do barroco italiano. É uma figura extraordinária e reconstruirá toda, quer a Quinta de Queluz, quer a Casa-Mãe dos Corte Real em Lisboa. A Casa-Mãe dos Corte Real em Lisboa ficava mesmo ao lado do Paço Real e ele vai reconstruir aquela casa com uma grandiosidade tão extraordinária que ofuscava quase o próprio Palácio Real. É uma casa à espanhola, gigantesca, que nós vemos em gravuras. Então, esta pintura que nós estamos a ver representa a casa da Quinta de Queluz quando estava já na propriedade de Dom Manuel Moura Corte Real, que acabará por perder
também esta propriedade em circunstâncias... Não é difícil imaginar que quando foi a restauração da Exatamente. independência de Da independência, Portugal... eles ficam do lado de Espanha... Em eles- péssimos lençóis. Em péssimos lençóis, porque eles têm cargos importantíssimos na Corte de Madrid, têm casa em Madrid, a Quinta da Florida, são personagens importantíssimas na Corte espanhola que não vão optar naturalmente pelo Dom João IV de Bragança e sim continuarão a bater-se pela União Ibérica e ficam naturalmente em Espanha. A casa é confiscada. A casa, novamente, Todo o conjunto de bens. propriedades que eram vastíssimas. A Quinta de Queluz será um desses bens que será confiscado. De repente, Dom João IV deve ter visto Exatamente. a sua fortuna aumentar exponencialmente, Naturalmente. confiscando os bens de todos De todas as famílias que estavam de todos esses nobres ficaram do lado, que ficaram do nomeadamente lado. os marqueses de Vila Real, o seu filho Duque de Caminha, várias famílias ficaram sem os seus bens e as suas propriedades terem ficado por terem do lado ficado, exatamente, dos- e por terem dos lutado Filipes. pela União Ibérica, e assim aconteceu com os Moura Corte Real. É com base nessas propriedades que foram confiscadas que Dom João IV tem uma ideia brilhante, que é criar uma casa gigantesca, que estão a ver a quantidade de propriedades que estão aqui a ser unidas. Esta casa gigantesca passou-se a chamar a Casa do Infantado. Porquê do Infantado? Porque pertencia essa casa ao infante, não ao primogênito, esse seria o príncipe sucessor, mas ao segundogénito, quer dizer, o segundo príncipe. E isto era uma estratégia muito inteligente de Dom João IV. Ele cria isto em 1654, esta casa do infantado, para que esse príncipe ficasse com propriedades e capital suficiente para sustentar a figura segunda do reino, dignificando, claro, a figura desse segundo príncipe. No fundo, a casa do infantado ficava na órbita da própria Casa Real. Ou seja, um plano B. Um plano B. Caso o primogênito, não vingasse, por alguma razão, e acontecerá várias vezes, ou fosse débil para o governo, tínhamos o número 2 que viria naturalmente a suceder. Foi exatamente o que aconteceu com Afonso VI e com Dom Pedro II, que vai suceder. E a verdade é que essa Casa do Infantado vai ser útil a várias gerações. É exatamente isso que vai acontecer. Dom Pedro II passará a casa para o seu filho segundo, E Dom acontece, Francisco. às vezes, que esse filho segundo vem mesmo a ser rei. Quase todas as vezes. Dom Francisco morre, a casa passa então para o segundo filho de Dom João V. Esse segundo filho de Dom João V chama-se Dom Pedro. Acontece que Dom Pedro, este filho de Dom João V, casará mais tarde com a sua sobrinha, que virá a ser Dona Maria I, e ele, por casamento e consórcio, passa a chamar-se Dom Pedro III. Dom Pedro III é uma figura extraordinária ligada às artes. A Casa do Infantado não era apenas o Palácio de Queluz. Tinha o Paço da Bem-Posta, por compra, a Quinta de Caxias, e em todas estas casas ele fará obras extraordinárias. Chamará os melhores artistas para reconstruir estas casas. Mais uma vez, unindo-se novamente a Casa do Infantado à Casa Real com o casamento de Dona Maria I, mais uma vez se vai dar o caso em que um filho segundo virá a ser rei. Neste caso, Dom João, que era filho de Dom Pedro III com Dona Maria I, virá a ser rei de Portugal mais tarde, já que o seu irmão, que sucederia, Dom José, morre, sem deixar sucessão, e, portanto, o senhor da Casa do Infantado virá a ser rei, Dom João VI. E era a ideia que isto se prolongasse para todo o sempre. Exatamente. Mas não foi bem assim. Em 1834, a Casa do Infantado será extinta, bem como as ordens religiosas, as ordens de cavalaria. Mas extingue-se tudo. Parece que a morte de Dom Pedro IV aqui neste palácio termina todo este ciclo. Um ciclo enorme. Mas o palácio, felizmente,
ficou Continua. incólume. Enfim, mais ou menos. Vamos continuar a ouvir a Exatamente. história do Palácio. Eu vou continuar esta conversa agora com a Inês Ferro. Muito obrigada, Anísio. Muito obrigado. O príncipe Dom José, o primogénito deste casal de que temos estado a falar, Dona Maria I, Dom Pedro III, um dos grandes desgostos de Dona Maria I. Um dos grandes desgostos de Dona Maria I, não sabemos o que é que a história teria sido se este príncipe iluminado, preferido do Marquês de Pombal, tivesse alguma vez chegado ao trono. O que acontece é que ele morre com 27 anos, com varíola, é o segundo grande desgosto da rainha Dona Maria, que 2 anos antes tinha perdido o marido, e que no espaço de 4 anos vê morrer a única filha que lhe restava, Mariana Vitória. Ela e o marido morrem em Espanha, também com varíola, no espaço de 1 semana. Segue-se ainda a morte do arcebispo confessor da rainha, de quem ela era muito amigo e tinha uma boa influência sobre ela, porque a acalmava, enfim, quando ela já estava na sua vertente melancólica, como se dizia na altura, que ele levaria à demência. E este arcebispo de Salónica, Frei Inácio de São Caetano, morre também. São duríssimos golpes para a rainha. Não é demais recordar que dos 6 filhos que teve, 3 morreram praticamente à nascença, 2 precocemente, no sentido com 20 e tal anos, nomeadamente o seu primogénito, não é? Sim. Isto é tudo de uma violência. A década de 80 do século XVIII para a rainha foi... A década de 80, a Revolução Francesa, a decapitação dos reis de França, Maria Antonieta, Luís XVI, tudo isto causa... Ela era parente de Maria Antonieta? Através da Casa da Áustria, sim. E há a acrescentar a isso o facto de Dona Maria I ter vivido sempre com a assombração do caso Távora. Sim, sim, sim. Não sendo muito hábil em política, de facto, a preocupação dela, assim que o pai, Dom José, o rei Dom José, morreu, foi afastar liminarmente o Marquês de Pombal. E fazer reverter algum desses processos mais polémicos, libertar os presos, o processo de Távora, a expulsão dos jesuítas... coisas que de facto a amarguravam, porque ela tinha este dilema, em parte de não desautorizar o pai, mas com um sentido de justiça. E era muito religiosa. Era muito religiosa e, portanto, ela é chamada a viradeira porque justamente no seu reinado, tenta reverter e de facto é uma rainha que é recordada ainda hoje como uma rainha louca, enfim, há imensas peças de teatro. Maria vai com as outras. A Maria vai com as outras, como era chamada no Rio de Janeiro, quando passeava com as suas aias na rua, lá vai Maria com as outras, justamente. Mas ela foi bem mais do que isso, não é? Num período em que ainda estava em plenos poderes. Ela, com o Duque de Lafões e com o Abade Correia da Serra, foram os fundadores da Academia das Ciências. Foi a fundadora da Real Biblioteca Pública, da Casa Pia, e não nos esqueçamos que foi ela que patrocinou as primeiras expedições de caráter científico ao Brasil e à África. E tendo a rainha perdido, enfim, as suas faculdades ao ponto de não poder reinar, ter sido dada como incapaz... Em 1792, Dom João, o infante Dom João, é chamado a governar. O que é curioso, porque o Dom João passa grande parte da sua vida a governar, a reinar, sem ser rei. Sim, e sim, de facto. Portanto, a rainha nunca sai de cena. Não. Demente, mas não sai de cena. Não sai de cena e ele, na realidade, se reina desde 92, só em 99 é que é príncipe regente de facto. E mesmo depois da rainha morrer, já no Brasil, em 1816... ele só é aclamado 2 anos depois, em 1818. Na realidade, ele só é rei durante 8 anos. Esta sala nasceu já para ser sala da música. Se reparar nos violinos, nos instrumentos musicais. Pois é. Tem uma acústica ótima por causa também do feitio do teto.
E ainda hoje temos aqui muitos concertos. Mas esta sala, Inês... É uma sala de aparato. É uma Maravilhosa. sala que vive muito da estética do rocaille puro, não é? Enfim, de uma fase inicial, uma fase de regência, mas onde vemos as portas-janelas que dão para o exterior, a reverberação da luz multiplicada nos espelhos. E nos dourados. E nos dourados, com esta talha fantástica do Silvestre Faria Lobo, que trabalhou no Palácio durante mais de 30 anos. O Palácio de Queluz só deixa de ser um espaço de veraneio pontual com a segunda geração, desde que o Palácio existe tal como o vemos hoje, com Dom João VI e Dona Carlota Joaquina. Exatamente. E isto porquê? Porque em 1794 arde a Barraca Real da Ajuda, onde a família real vivia desde o terremoto de 1755. Nessa altura, o palácio mais próximo de Lisboa, que está apto a receber a família real, é Queluz. E isto dá-se no início da vida conjugal, digamos assim, do Dom João VI e da Rainha Carlota Joaquina, que tinham tido a sua primeira filha no ano antes, em 1793, a princesa Dona Maria Teresa, que ainda nasce na Ajuda. Depois vão ter 7 filhos de seguida que nascem aqui em Queluz. Todos? Todos. Eles são 9 e finalmente a 9ª vai nascer a Mafra, a princesa Saloia. Mas de facto há aqui uma vida muito intensa durante este período em que Queluz se torna de facto a residência permanente da família real. Durante esses 13 anos as coisas correram bem entre o futuro Dom João VI, o príncipe regente, e a Dona Carlota Joaquina, quer dizer, tiveram filhos sucessivos. Sim, sim. Portanto... E há uma correspondência muito curiosa, muito diária, entre os dois, em que muitas vezes o Dom João VI estava em Mafra. E há cartas muito domésticas, em que a Dona Carlota Joaquina fala que os príncipes têm lombrigas ou têm uma doença qualquer, de doenças infantis, e diz que tem saudades e que não vê a hora de que ele volte. Às vezes, a Carlota Joaquina ficou, tal como Dona Maria I ficou no imaginário coletivo como a louca, a Carlota Joaquina não é bem a louca, mas é a diabólica. Sim. Mas a diabólica, a terrível, não é? Sim. Mas, de facto, é preciso compreender as circunstâncias. A Dona Carlota Joaquina vem para Portugal com 10 anos. Ela era a mais velha, do rei Carlos IV e Maria Luísa de Parma, sendo que ainda não eram reis, ainda eram príncipes das Astúrias, nessa altura. E ela era realmente uma menina inteligente, teve que passar várias provas de aritmética, teve que passar uma espécie de um exame. A sério? A sério. E para vir a ser noiva não, eu acho que era, do futuro herdeiro? Não que uma coisa decorresse da outra, mas para provar que de facto tinha grandes capacidades e foi muito elogiada. Mas depois era uma criança bastante rebelde, sabemos isso pelas cartas da sua aia Ana Miquelina à mãe, Maria Luísa, que diz imensas vezes, tenham paciência com ela. Faz queixas da princesinha. Sim, e as grandes vítimas, ela própria, Ana Miquelina, e o padre Filipe, que era um erudito que tinha vindo com ela, uma espécie de um tutor, que lhe dava aulas, tinha vindo com ela de Espanha e ela fazia imensas birras, decidia não falar durante uma hora inteira, não falava, rebentava os atilhos do espartilho, porque não gostava de bebia muito tempo a beber o chocolate de manhã, a rainha Dona Maria vinha com muita paciência e a irmã, a infanta Mariana, vinham tentar pôr um pouco de ordem, ameaçando, um dos castigos era que não podia andar de carrinho nos jardins, nas alamedas, os carrinhos de jardim. Era uma criança. Tinha 10 anos, não é? É evidente que não casou imediatamente com o príncipe, veio como era uso
para ser educada na corte portuguesa. Cresceram juntos, em grande parte, não é? Exatamente. E, portanto, quanto mais não fosse, eram amigos num primeiro momento, não Sim. é? As coisas só entornaram mais tarde. Sim, mais tarde no Brasil e depois, obviamente, com a evolução política. No período de Dom João e Dona Carlota Joaquina, esta sala foi testemunha de muitas festas. E aqui também se cantou ópera. Ah, sim. Aqui era montada a Casa da Ópera, dentro desta sala, e vinham marinheiros montar os velames, é assim a expressão, portanto, imaginamos cenários, telas grandes que era preciso subir. Todo o dispositivo cênico operava com cabos. Sim. E que, portanto, recorria ao mesmo tipo de técnicas que se usavam nos barcos. No início do século, vemos que Dom João VI tem uma visão para Queluz, para o palácio, para a sua envolvente. Ele ainda abre a estrada que liga ao Palácio da Ajuda, que vai dar ao Portão da Ajuda, justamente ainda hoje chamado Portão da Ajuda, porque fazia a ligação com o Palácio da Ajuda, mas rapidamente, de facto, a conjuntura política começa a agudizar-se. E a família real portuguesa parte para o Brasil, colónia portuguesa, em novembro de 1807, um dia antes da chegada dos franceses, que já estavam a entrar por Abrantes, a Lisboa. A partida para o Brasil e os embarques já estavam a ser planeados há muitos meses. De qualquer das maneiras, por uma circunstância de não haver vento, os franceses ainda veem na Barra do Tejo a armada portuguesa a partir, escoltada por ingleses. Ficaram a ver navios. Ficaram a ver navios. Laura Junot, a mulher do, ainda à época, embaixador francês em Lisboa, descreve Dona Carlota Joaquina nos termos terríveis. Terríveis. Uma caricatura, mais do que uma caricatura. E, de facto, tudo nela é feio, tudo, os dentes, a pele, a maneira como estava vestida, antiquada, menos própria. Enfim, isto aplicando eufemismos, porque, de facto, a única coisa que se vê que ela gaba são os brilhantes, os diamantes. As joias. As joias, muitas, que a Dona Carlota Joaquina tinha em cima dela. E, de facto, o resto é uma visão muito negra. E eu acho que isto, em parte, se explica porque as memórias dela são também um meio de sobrevivência que ela tem quando as publica, já viúva. Isso é também uma maneira de atrair, enfim, de enfatizar. De tornar interessante as suas memórias, não é? Tornando-as mais picantes. Se calhar havia, olhando para os retratos de Dona Carlota Joaquina, havia aí um fundinho de verdade. Um fundinho, talvez. Mas o que é facto, Inês, é que o casal Junot se deixou impressionar pelo Palácio de Queluz, porque se não se tivesse deixado impressionar, Junot não teria projetado como projetou trazer aqui Napoleão caso ele viesse a Lisboa, verdade? Exatamente. Inês, o quarto de Dom Pedro IV, primeiro imperador do Brasil. E verdade seja dita que aos muitíssimos turistas brasileiros que vêm sedentos de ver o Palácio de Queluz, costumam dizer e contar que este palácio era o palácio de Dom Pedro, imperador do Brasil. A rigor não é bem assim. Dizem isso porque o Dom Pedro nasceu e morreu neste espaço, justamente. Neste quarto, exatamente. Neste quarto, exatamente. Este era o quarto onde se nascia e onde se morria em Queluz. Era o quarto principal e foi o de vários monarcas que habitaram este pavilhão de aposentos privados. Portanto, aqui terá nascido Dom Pedro e os seus 6 irmãos que nasceram no Palácio de Queluz. Exatamente, com exceção das 2 princesas, a primeira e a última, que já vimos que já não falámos. em Portanto, Queluz. aqui neste quarto, Dona Carlota Joaquina teve 7 dos seus 9 filhos.
Presumivelmente sim, e este Dom Pedro em 1798. E fecha o ciclo da sua vida aqui em 1834, com 36 anos, depois de uma vida intensíssima, muito intensa a todos os níveis. Depois de ter sido imperador do Brasil, do qual abdicou, rei de Portugal, do qual abdicou, depois de ter atravessado o oceano, foi para o exílio com 9 anos, na sequência das invasões francesas, e finalmente escolhe vir morrer aqui, depois de ter ganho a Guerra Civil, muito sangrenta. Não podemos esquecer que este princípio do século XIX é dos períodos mais sangrentos da história portuguesa, primeiro com as invasões francesas e depois com a Guerra Civil instalada, cuja causa foi a sucessão, a crise da sucessão do Dom João VI. Dom João VI não deixou definido. Não deixou definido quem é que descenderia. Tendo morrido o primogénito de Dom João VI e de Dona Carlota Joaquina, e passou a ser Dom Pedro o herdeiro, certo? O herdeiro do trono, e Dom Miguel, o infante, senhor da Casa do Infantado, ou seja, senhor do Palácio de Queluz. E se Dom Miguel, de facto, não tivesse abjurado aquilo que tinha combinado com o irmão numa solução de compromisso em que o Dom Pedro abdica do trono de Portugal na sua filha, então com 7 anos, a futura Dona Maria II, casando-a com o seu irmão Dom Miguel. Isso não chega a acontecer porque Dom Miguel, que tinha aceito a carta constitucional otorgada por Dom Pedro a Portugal e aceito casar com a sua sobrinha, então uma menina de 7 anos, quando chega a Portugal é aclamadíssimo pelo povo e, na realidade, vai abolir as cortes e proclama-se rei absoluto. E isto desencadeia a Guerra Civil. O Dom Pedro vem então defender os interesses da sua filha e depois é a história que sabemos, não é? Consegue, reúne um exército, tem parte de mercenários, consegue apoio em Inglaterra, em França, junta o seu exército nos Açores, vem rumo ao Porto, dá-se o cerco do Porto. O cerco do Porto dura um ano, em 1832-33, e ele esgota-se. Ele está na primeira linha, ele levanta-se às 5 da manhã, ele está constantemente a trabalhar com os seus generais. A sua saúde rapidamente se deteriora. Um episódio anuncia a sua morte no Teatro de São Carlos, em que ele é apupado e pateado e ele fica muitíssimo ofendido porque tinha amnistiado os miguelistas e os absolutistas e, portanto, para a linha mais dura dos liberais, ele é apupado por isso, o que ele considera que é, em parte, uma ingratidão para aquilo que ele tinha feito. E depois vai ainda às Caldas, enfim, tem nas termas que não lhe fazem bem nada, antes pelo contrário, e escolhe vir morrer aqui. Dom Pedro, que tinha sido Dom Pedro IV de Portugal, depois o imperador do Brasil, morre como Duque de Bragança. Exatamente. Neste quarto. Aquilo que é muito interessante verificar é que os manos, que se degladiavam desta forma, tão sangrenta, continuavam a chamar-se de manos. Eles mantêm esta ligação de irmãos, é muito interessante. E o Dom Miguel, que foi sempre um grande patriota, com grande desgosto de nunca poder voltar a Portugal, e é realmente interessante porque há aqui uma argumentação que ainda hoje existe, dos partidários, dos legitimistas, que dizem, que insistem, Dom Pedro não poderia ter abdicado de uma coisa que não era dele, porque ele era um soberano de uma nação estrangeira. E, portanto, é muito... Nessa altura, é muito imperador do complicado. Brasil. Nessa altura, imperador do Brasil. Das 3 gerações que fruíram do Palácio de Queluz, Dom Pedro III e Dona Maria I, sendo que Dom Pedro foi o inventor deste palácio em cima da casa que aqui existia, Dona Carlota Joaquina e o futuro Dom João VI, Dom Pedro, Dom Miguel, esta geração que também habitou intensamente este palácio, provavelmente foi na 3ª geração que tudo foi mais negro.
porque esse último período corresponde à Guerra Civil. É um período triste em que a Rainha Carlota vive aqui praticamente sozinha, e esse período termina justamente com a morte do Dom Pedro IV, que acaba e fecha o período de vivência do palácio, que só depois, muito esporadicamente, será visitado pela Rainha Maria Pia, pela Rainha Dona Amélia, entra numa fase de decadência. O palácio é doado ao Estado ainda pelo Dom Manuel II, em 1908, e aquilo que acontece é que, com a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, há, de facto, aqui obras muito intensas nos anos 30, só que, em 1934, na noite de 4 para 5 de outubro, dá-se aqui, já em fase final de restauro, um incêndio enorme. E porque parte do conjunto de telas estavam em restauro, salvaram-se e, portanto, mantemos ainda. E havia muitos moldes e foi possível reconstituir muitos destas salas com Mas, por os exemplo, mesmos este materiais. quarto de Dom Pedro IV, Sofreu imenso. então o que estamos a ver não é original. Não é original, foi reproduzido muito fielmente. A verdade é que a partir de 1834, e é uma data que evoca muitas coisas, como já foi dito, a extinção das ordens religiosas e militares, o fim... O fim do Ancien Regime. O fim do Antigo Regime. Exatamente. O fim do Antigo Regime. E data em que morre Dom Pedro. Dom Pedro, que tinha sido Dom Pedro IV, tinha sido imperador do Brasil e que morre como Duque de Bragança, a partir de 1834. Este palácio, o Palácio de Queluz, fica uma espécie de sinónimo de Antigo Regime. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.